Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Questão de Mérito, podcast do César Fius Advogados. O episódio de hoje é um episódio muito especial, que vocês pediram muito, finalmente um episódio sobre Visual Law. Para isso, eu estou acompanhado aqui da minha sócia, doutora Thaís Murta, do meu sócio, doutor Ricardo Souza, e de Olá. uma convidada mais que especial, doutora Isabela Chaves. Obrigado, Isabela, por ter aceito o convite para estar com a gente aqui hoje no episódio de Visual Law. Eu que agradeço o convite, é uma honra. A Isabela, ela é advogada, especialista em direito contratual, é head do contencioso civil da Pejus, a maior empresa de precatórios do Brasil, é head do setor de inteligência, né, lá da Pejus, uma profissional, assim, referência, né, parceiraça nossa. E a Isabela, ela levou o Admirável Direito Novo. Para quem não conhece, né, o Admirável Direito Novo é uma edtech, da qual fazem parte eu, a Thaís, a Isabela Oliveira, o Bruno Nóbrega, que nasceu de um laboratório de inovação lá dentro do escritório, onde vieram as nossas primeiras iniciativas de visual law, de trabalhar com contratos inteligentes, com jurimetria, e que acabou virando uma escola. E a Bela levou, me permita te chamar de Bela, Claro. ela levou o ADN para fazer uma troca de experiências com a Pejus em Visual Law, né, para capacitar a equipe dela em Visual Law, e por isso que a gente te convidou, Bela, para estar nesse bate-papo de Visual Law, né, com a gente. E primeiro conta pra gente um pouquinho o que você achou da experiência de levar o Visual Law para sua equipe, né? Antes, né, para quem não conhece ou está ouvindo pela primeira vez Visual Law, a palavra, né? O Visual Law é a utilização de elementos visuais em petições para a gente melhorar a nossa comunicação. De uma forma bem simples, embora ele seja muito mais do que isso, Sim. mas é uma preocupação com a comunicação em documentos jurídicos, né? E aí, antes da gente aprofundar o conceito, conta pra gente, Bela, um pouquinho de como foi essa experiência de ensinar o Visual Law, incorporar o Visual Law para sua equipe lá na Pejus. Então, a experiência começou na sua aula, na aula do Nóbrega também, que foi, assim, brilhante, Na pós de na contratos. pós de contratos. E o Visual Law, ele traz o direito para o século XXI. A gente sai daquele excesso de rebuscamento e vem para uma coisa mais pragmática, mais eficiente. E era justamente o que a gente buscava na Pejus. Porque a gente tinha uma percepção, e era uma dor do contencioso, de que as nossas petições nem sempre eram lidas da forma como a gente queria, nem sempre eram interpretadas da forma como a gente queria. Por quê? O tema de precatórios, ele é um tema pantanoso para todo mundo. Para gente Árido. que é operador do direito, para né, advogado, para juiz, para o próprio credor, que às vezes tem um precatório e não sabe nem o que que é. Então, começou como uma dor nossa, essa demanda, porque a gente queria passar mais clareza sobre o tema, sobre o que é a sessão para os nossos juízes, para reduzir o número de indeferimentos. Começou assim, a gente estava tendo muito indeferimento, às vezes até pela aplicação de uma legislação que não era tão aplicável àquele caso, poderia ser aplicada uma outra. E a ideia era passar mais clareza para reduzir o indeferimento e reduzir a carteira do contencioso. Porque quando eu reduzo o indeferimento, eu tenho um regular trâmite dessa sessão até o recebimento. E aí, a gente trouxe o ADN para dentro, fizemos um curso brilhante, e é muito legal ver, assim, a expressão das pessoas de maravilha, de conhecer um mundo novo, de conhecer realmente que a gente pode falar tecnicamente, a gente não precisa não ser técnico, mas a gente pode falar de forma clara, que é totalmente o oposto do que a gente aprende na faculdade. Sim. Então, começou com essa demanda, a gente mudou toda a forma de comunicar a sessão nos autos, até para reduzir ruído na comunicação com o próprio advogado. Uhum. O advogado da outra parte, às vezes ele ficava na dúvida, meus honorários, você lesou meu cliente, o que que é isso? Então a gente reduz esse ruído, E vocês viram diferença, Bela? a gente está metrificando, Legal. não posso soltar dados ainda, Aham. mas a gente está metrificando e a gente tem, assim, claro que os juízes, eles mantêm o entendimento, o seu entendimento próprio, a sua interpretação, quando há um conhecimento. Mas a gente tem notado uma redução de entrada no contencioso de casos em que o juiz dá uma decisão por falta de conhecimento. Legal. E aí, quando eu falo falta de conhecimento, não é demérito nenhum. Uhum. Porque, como eu disse, é um tema pantanoso. Sim. Até pra gente, a gente às vezes fica na dúvida. Uhum. Porque eu tenho uma série de variáveis
que eu preciso considerar na hora de aplicar uma legislação. Então, é natural. E a gente tem notado uma redução nesse sentido. Que ótimo. E à medida que a gente foi abrindo a cabeça, assim, a diretoria comprou a ideia, foi super bacana. Hoje eles me pedem, faz em Visual, faz um one page pra mim. Ah, que Super sensacional. legal. A gente vê que tá dando certo quando a gente é solicitado de fazer um one page, de fazer uma Usar os apresentação. recursos visuais, né? Exato. Eu acho... Perdão. Imagina. Eu acho que a Isabela trouxe aqui uma questão muito sensível. Primeiro, na realidade, duas. A gente tem um mundo, hoje em dia, que já não é mais compatível com determinados procedimentos que a gente adotava, não só no direito, mas na vida como um todo. Então, vamos fazer um teste simples, gente. Qual foi a última vez aqui que vocês ligaram para uma pizzaria para pedir a pizza? Não. É uma boa pergunta. Eu acho que mais de Só quando ela 2 atrasou anos. pelo iFood, aí você... Isabela talvez nem tenha Não, vivido eu essa cobrei. fase. Muito Não, mais então, de que 2 gentileza sua. É. Ou, por exemplo, a última vez que você ligou para o ponto de táxi para pedir um táxi. Isso eu fiz. Recentemente. É. Recentemente, mas é porque eu passei muita raiva com o aplicativo. Eu tava com muita pressa. Tem no isso aplicativo também, tem primeiro. o outro No lado. aplicativo primeiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente já não tem mais esses hábitos que há 10, 15 anos atrás isso era comum. Uhum. Eu olhava no jornal sessão de cinema, Uhum. domingo pra ir. Uhum. Ver se isso é compatível com a realidade que a gente vive hoje. Não faz sentido. Então, se a gente tá vivendo esse mundo tão mais célere, em que as pessoas têm cada vez menos tolerância, aí eu vou voltar na minha infotoxicidade que você gosta, Uhum. Bruno. A gente tá tão abarcado de estímulos o tempo todo que tudo é muito mais rápido. Uhum. E aí, será que faz sentido, nesse contexto em que o mundo está girando nessa velocidade, que tudo é tão automatizado, tão virtual, a gente praticar o direito como se fazia há 50 anos atrás? Não dá, Turvar não as dá. águas para que pareçam mais Sabe a tranquilas, imagem que me falar vem à de cabeça? Barbosa. A discussão jurídica tradicional, a imagem que me vem à cabeça é daquelas Olimpíadas do Faustão, ou aqueles jogos que ficavam assim, duas pessoas em cima de uma plataforma com os cotonetes gigantes Era ali ótimo. lutando. Era Aquilo aquilo. Adorava. maravilhoso. Porque é uma guerra informacional, mas às avessas. Sim. Porque quem fala de forma mais difícil, mais hermética, ganha. Um daqui, você falou da Não linguagem ganha mais não, rebuscada. tá, Ricardo? Não, mas ganha não, mais na não. cabeça Não deles. sei se já ganhou por isso também. Nunca ganhou. Mas na cabeça deles, assim, ó, Ele acha que eu vai vou ganhar, falar né? difícil, a minha petição tem mostro 100 que eu sou páginas. bom. Aí do lado de lá a pessoa fala assim, não, a minha impugnação vai ter 120. E aí vai indo, eu vou falar mais difícil. Chega na mão de quem vai avaliar isso, ou até mais sério, chega ao acesso de quem, na verdade, precisa do serviço, Uhum. da prestação jurisdicional da consultoria, e não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Uhum. O Bruno, como sempre, uma das grandes características dele é a modéstia, né? Ele se referindo ao ADN, ao Admirável Direito Novo, ele falou assim que eles tiveram um trabalho e estão avançando nesse negócio. Na verdade, vocês são a vanguarda do Visual Law. Eu que não participo, mas acompanho de perto, entendeu? Eu vejo isso. Ao ponto não só da consultoria para outros colegas, para outros escritórios, para outros advogados, mas também conseguiram levar isso para as cátedras das faculdades de Direito e também para os órgãos públicos, Ministério Público, o Tribunais de próprio Justiça. Judiciário, os Tribunais de Justiça. Então, assim, colando com o que a Thaís falou, há 10, 15 anos atrás, ainda se compravam aqueles livros de jurisprudência. Sim. Eu quero aqui uma jurisprudência de dano moral, comprava o livro ali para verificar. Olha para vocês verem a velocidade com que as coisas estão andando. Tá mudando. Se o profissional do direito ficar parado, apegado às tradições e às práticas, quem ficar, né, tá fadado a ficar para trás. Isso é muito interessante, Ricardo, porque você trouxe aí argumentos, né? Quem tem resistência em relação ao Visual Law. Parte dessa resistência vem de profissionais que estão muito abraçados ainda com essa tradição, com essa ideia de que mostrar qualidade tem a ver realmente com esse rebuscamento. Mas parte disso também vem de uma certa ignorância no sentido literal mesmo, de não saber o que é Visual Law. Então, muita gente acha que Visual Law é simplesmente você colocar ali cor na sua petição, ou colocar uma figura, um desenho, e deixar aquela petição mais bonita. Mas, na realidade, aqui trazendo até uma frase do Steve Jobs, né? Design, quando a gente pensa no Visual Law enquanto um dos braços do legal design, ele não é sobre forma, é sobre função. Então, o legal design, ou Visual Law, na realidade, como comunicação visual, que é um segmento do legal design, ele vem justamente para resolver o tipo de dor que a Isabela trouxe. Então, o tema de precatórios, por si só, é extremamente espinhoso.
para um juiz é espinhoso. Para pessoa leiga, gente, é praticamente você estudar grego. É. Então, onde que a comunicação visual ela entra, quando bem feita aí? Ela entra para poder facilitar a compreensão. E aí, isso, eu acho que todo mundo concorda que quando ela vem para esse sentido, não há que se falar em resistência. É a gente acompanhando o ritmo que a gente vive hoje. E você falou dos órgãos públicos também, Ricardo, só para finalizar. O interessante é o que a gente observou no Admirável Direito Novo, é que muitas vezes a iniciativa de se adequar a esse momento, a esse século XXI, vem dos órgãos públicos, Sim. né? Então, os órgãos públicos estão se adequando, justamente porque a gente tem esse inchaço no judiciário e nota-se uma incompatibilidade da quantidade de demanda ali com o ritmo que a gente vive hoje. Então, a comunicação visual ela vem sim para poder ajudar a desinflamar um pouco esse contexto, né? Uma frase que vocês devem ter respondido muito é aquela assim, mas que já fizeram para mim, mas isso é só para deixar a petição mais bonita? Não. O design ou a estética no Visual Law, eles são um meio. São funcionais. O fim é a comunicação objetiva. Essa Exato. é a É questão. tornar eficiente, né? Ah, A Thais falou uma palavra que eu acho que ela é fundamental quando a gente está falando de visual law e quando a gente está falando de direito, que é o tempo. Hoje o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem. Sim. Então, quando eu faço uma petição, eu, né, advogado, 10, 15 anos atrás, faço uma petição totalmente rebuscada, que eu colo ali uma jurisprudência gigante, que às vezes o juiz já até sabe, uma jurisprudência de dano moral, e a a pessoa chance nem do para juiz- colar só ementa, né? Cola. cola ela inteira e Ai, faz não aquela tem- petição enorme. É. E aí, quem nunca, nessas épocas, na hora de protocolar a petição, não pensou, nossa, o meu argumento matador tá na página 10. Tomara que, ele leia. que o assessor ou que o juiz Com chegue atenção. nesse argumento matador. É. Hoje, quando a gente faz uma peça em visual law, a gente tem a confiança, e eu sou uma advogada que eu nunca fui de fazer peça. Uhum. Não tenho esse prazer, nossa, vou sentar e vou redigir uma peça. Eu sou muito dinâmica para isso, mas claro que a gente faz porque é parte do trabalho. Mas hoje, você fazer uma peça em visual law, você tem a confiança e é muito prazeroso ter essa confiança de falar, não, eu tenho certeza que a pessoa que vai ler essa peça vai chegar no meu argumento matador, porque eu usei técnicas para fazer questão de que esse argumento se ressaltasse. E técnicas que não são subjetivas, Não né, são Bela? subjetivas, Que vem de exatamente. outros saberes, né? Exato. Que é o conhecimento em T, né? Eu me aprofundo naquilo, eu me aprofundo no direito, mas eu busco conhecimento em outras áreas, em outros braços, outras disciplinas, para tornar de novo, aquela peça mais eficiente. E é legal quando a gente fala em eficiência, eu não estou falando só de eficiência de direito para direito, Uhum. de advogado para advogado ou de advogado para juiz. Hoje, o jurídico dentro da empresa, ele não é o carro-chefe. Porque eu tenho um comercial, eu tenho os gerentes comerciais, que são a ponta com o cliente final. Então, eu preciso do Visual Law, eu preciso de todos os operadores dentro da empresa aplicando o Visual Law até num parecer jurídico, por exemplo. Por quê? Porque é o parecer que vai fundamentar uma análise do cálculo, que no final vai fundamentar o contato do cliente com o mundo externo. Uhum. Então, eu tenho o Visual Law aplicado por advogados dentro de uma empresa com foco no cliente interno. Com foco em quê? Em eficiência. Porque se eu tenho um parecer cheio de ruído, cheio de marca d'água, cheio, assim, às vezes uma tipografia que não é tão visual. De Então, uma efici- erudição desnecessária, né? Uhum. Exato. Eu tenho um aumento do tempo que a outra pessoa, na outra ponta, vai gastar para analisar aquilo, para dar um feedback. Às vezes o feedback nem vai ser tão assertivo. Então, olha que legal. A conversa até aqui, ela trouxe vários elementos que compõem o que o Visual Law é de verdade e ajudam a desmistificar algumas opiniões, né? Então, vocês falaram, primeiro, o Visual Law tem a ver com comunicação. O Visual Law tem a ver com funcionalidade da comunicação, tornar a sua comunicação mais eficiente, tornando-a mais clara. Então, diminuindo o grau de esforço cognitivo que o leitor vai ter que fazer para entender o que você quer dizer, a sua mensagem, né? Então, o Visual Law é sobre aumentar as luzes do holofote sobre aquilo que importa, o conteúdo da mensagem. Tudo que está ali apenas pela forma, né, para demonstrar uma erudição de forma desnecessária, para turvar as águas para parecerem mais profundas, tudo isso sai, né? Por quê? Porque isso não cumpre uma função importante nessa tarefa de tornar comum a mensagem, que é a base da comunicação. Segundo, para fazer isso, Bela falou, transdisciplinaridade. Eu preciso ir beber da fonte de outros saberes. Não posso fazer Visual Law com base em senso estético subjetivo. Ah, vou colocar o martelinho do juiz, uma fotinha do martelinho do juiz na petição porque eu acho bonitinho.
vou colocar a cor vermelha porque eu gosto dela. Não. Eu preciso entender de psicologia das cores, eu preciso entender de design, eu preciso entender de neurociência, de psicologia cognitiva. Por quê? O Visual Law é sobre entender como o cérebro humano recebe, retém informação, toma decisão. É sobre trabalhar com a forma como o nosso cérebro funciona mesmo. E isso não é senso estético subjetivo, não é achismo, isso é ciência, entender Exato. e trazer isso para conversar com o direito, porque a transdisciplinaridade é isso, é fazer o direito conversar com outras áreas e você criar soluções a partir desses diálogos, né? Terceiro, falamos da importância de entender que o nosso meio é técnico, então eu não posso jamais sacrificar a complexidade do conteúdo para simplificar a forma. Então eu vou trabalhar de forma simples o conteúdo em toda a sua complexidade, para não desperdiçar energia. E aí, tem um último elemento que eu gostaria de trazer, que é interessante, que esse é pouco falado, que é o seguinte. Quando você vai conversar com outra pessoa, normalmente, no direito, você não conhece a outra pessoa. Você conhece o cliente superficialmente, o cliente que você vai fechar, que você vai mandar uma proposta de honorários, você não conhece o juiz, você não conhece o advogado da parte com quem você quer fazer o acordo. Então você não sabe se é uma pessoa vaidosa, né? Se é uma pessoa que não gosta de ser criticada, se é uma pessoa que não gosta de violência na linguagem, né? Porque tem coisas que são muito arriscadas. Eu colocar um texto em caixa alta numa petição... O antigo vermelho grifado com amarelo. É como se você tivesse... Negrito, caixa alta, recuado e tal. Parece que você está gritando com outra pessoa, parece que a sua petição está poluída. E aí eu lembro de um texto que eu li que mudou a minha forma de redigir embargos. E desde que eu mudei, os meus resultados em embargos melhoraram muito, principalmente embargos infringentes, que é o grande desafio, né? Que aí é um segmento, realmente, você conseguir vencer é comunicação, é o poder da linguagem. E aí eu lembro que eu estava estudando sobre a dinastia Han da China, 2000 anos atrás. E alguns eruditos chineses, o que eles fizeram? Eles criaram um compilado de histórias, que eu acho que é chamado de os 21 livros, onde eles compilavam características, histórias de cada dinastia da China. E aí é interessante porque nessas histórias, às vezes aparecem algumas coisas estranhas, como, por exemplo, um cisne que voava para trás, um bicho de 2 cabeças, né? E aí, durante muito tempo, as pessoas ficaram, os estudiosos desses textos ficavam debatendo, mas por que eles traziam coisas nesses textos que eram fictícias? Isso não tinha como existir. E aí eles entenderam por quê. Muitas vezes o rei, o imperador, ele era muito vaidoso. E vários súditos, ao tentarem mostrar para ele que ele estava fazendo alguma coisa errada no governo, eram mortos. Ele não gostava de que um súdito chegasse para ele e falasse assim, você está errado. Né? Então, o que os mais espertos começaram a fazer? Nessas histórias que narravam os feitos do imperador, eles começavam, quando eles viam que o imperador estava tomando algumas decisões ruins e prejudicando o império, eles colocavam essas coisas fictícias na história, como que para dizer sutilmente para ele, assim, para ele entender o recado, ó, você está alterando a ordem natural das coisas, você não está governando bem. Tem cisne voando para trás, tem bicho nascendo com 2 cabeças. E aí, eles despertavam naquele imperador de forma sutil, olha, tem alguma coisa errada no seu reinado. Mas sem apontar o dedo para ele falar, você está errado. Quando eu li essa história, eu falei assim, é exatamente isso que a gente precisa fazer num embargo de declaração. Você precisa mostrar para o juiz que alguma coisa na decisão dele afetou a ordem natural das coisas, mas sem necessariamente dizer que ele está errado. Começar um embargo de declaração dizendo assim, a decisão de Vossa Excelência está errada, não merece prosperar. É 99% de chance de você não gerar uma boa conexão emocional para aquela leitura. E conexão emocional tem tudo a ver com visual law, tem tudo a ver com boa comunicação, porque Aristóteles já dizia na retórica, comunicação é lógica, credibilidade e conexão emocional. Então, trabalhar a qualidade da minha comunicação para que ela não seja agressiva, para que ela não seja violenta, para que ela seja de fácil assimilação, ajuda e muito na atividade de persuasão. E é essa a função do visual law. Thaís me mostrou essa semana um resuminho que ela fez de uma página, um one page, para um cliente, para ele entender o que tinha acontecido na ação dele. O processo dele tinha sido julgado, saiu sentença,
processo super complexo, né? E aqui é uma história que eu gosto de contar da Thaís, porque a Thaís, quando chegou no Hoje escritório, ele tá que tá comigo. terceiro elogio, Ah, né? A tá Thaís, cara essa remuneração aí. a Thaís, quando chegou no escritório, ela foi ganhando uma ação atrás da outra. Aí ela ficou mal acostumada, né? E aí ela resolveu que ela ia advogar contra banco. E eu avisei pra ela, olha, contra banco é difícil. Contra banco tem até súmula falando que o juiz não pode conhecer de ofício de cláusula nula, Sim. né? Abusividade, né? Abusividade de cláusula e tal, tem que ter pedido da parte. Tá, isso foi. Aí ela começou e viu as dificuldades. Só que ela conseguiu uma vitória tão sensacional nessa ação, né? Que foi um caso onde basicamente a cliente entregou o cartão dela para o criminoso, entregou a fraude senha bancária. dela para o criminoso. E Thaís conseguiu, a juíza reconheceu que assim, olha, tudo bem, ela entregou, mas vocês mostraram que a fraude foi tão verossímil que tá clara a falha do banco, que responde de forma objetiva, né? E aí, só que eram vários pedidos, era uma causa muito complexa. E a juíza atendeu, assim, 90% dos pedidos. Foi. Thaís fez um detalhamento da ação inteira para os clientes, explicando o que foi pedido, né? O que foi concedido, os argumentos e tal. E ela conseguiu fazer isso em 1 ou 2 páginas. E ela me mostrou antes de mandar para eles. Bela, impressionante. Em menos de 1 minuto, eu entendi tudo. Eu falei com ela assim, Thaís, eu não gastei 1 minuto para entender o que foi pedido nessa ação, o que foi decidido e como é que vai ser o recurso. Olha o poder que isso tem numa sociedade com tempo contado como o nosso. Então, os juristas, eles não podem desprezar o poder da linguagem clara, técnica, eficiente, né? Obviamente, sem usar memes, sem usar coisas para descredibilizar, a gente não está falando disso de forma alguma, mas usar instrumentos da neurolinguística, da neurociência, da psicologia cognitiva para fazer esse tipo de coisa assim que eu fiquei impressionado, né? E imagino que um juiz que está lotado de serviço, ele deve ficar até grato com quem tem essa capacidade de Dá um mostrar para ele alívio, né? logo. Eu acho que nessa ação especificamente, Bruno, eu fiz um exercício de empatia muito grande, porque era uma situação de fraude bancária, era uma cliente idosa. E aí eu pensei, o que me tocou nesse caso? O fato dela ser uma idosa. Obviamente, existiu ali uma situação de um golpe, né? De um golpe que ela foi vitimada. Mas aí eu pensei, o que eu tenho que trazer para essa juíza aqui para ela se sentir tão tocada quanto eu me senti? E aí eu pensei, o primeiro ponto, é uma hipervulnerável com mais de 70 anos. Né? Então, isso eu tenho que trazer no meu storytelling. Storytelling é a gente contar aquela história usando de recursos também da literatura, né? Por que é mais aprazível ler um livro, um romance, do que ler uma petição? Porque existe ali todo um procedimento de comunicação. De conexão emocional. E aí, até uma frase muito que o Bruno Nóbrega gosta de usar, né? A emoção é o gatilho da atenção. Então, eu pensei, o que eu vou usar para poder tocar aquela juíza sem também correr o risco de infringir alguma Questão ética. questão ética ou E até dela não se sentir ali. manipulada, né? Que Também. é muito tênue. Enquanto você estava falando dos embargos, e da questão da chinesa, né? Da dinastia história Han. da dinastia Han, me fez pensar na psicologia, né? Qual que é um recurso que o psicólogo utiliza muito, principalmente dentro da psicanálise? A conclusão quem tira é o paciente. Então, ele repete o que o paciente está falando, o que está contando, como uma pergunta, como uma interjeição. Então, se a Isabela me conta, isso e isso está acontecendo. Mas é isso e isso. Quando você faz o exercício de reflexão, você faz com que a pessoa chegue à conclusão. Então, ela não vai se sentir manipulada, porque a conclusão é dela. Excelente. Exatamente. Faz um parafraseio, né? Exato. Resume numa questão que é o seguinte: enquanto o Bruno estava falando, eu estava pensando e você começou a falar exatamente uma palavra que eu estava pensando. Porque quando a gente fala assim, dos requisitos, dos princípios da retórica em Aristóteles, parece um negócio complicado demais. E aí você terminou do último deles, que é a conexão emocional. A conexão emocional nada mais, nada menos é do que empatia. Você se colocar no lugar do outro. O outro, aquele com quem você quer se comunicar, o destinatário da sua mensagem. E a Thaís começou explicando, exatamente falando assim, esse foi um exercício de empatia. É se colocar no lugar daquele cliente e se colocar também no lugar do julgador.
facilitar a Também vida é um dele na humano. partiu interpretação. da empatia, né? É empatia Dessa a palavra. visão. E aí a junção da empatia com uma questão de facilitar. O juiz ou o assessor vai ter ali aquela quantidade enorme de processo, então vou fazer o quê? Um fluxograma com uma linha do tempo de como aconteceu o golpe, pormenorizando, usando os elementos visuais para facilitar. Bater o olho e entender a cronologia dos fatos. Não preciso de gastar 2 páginas explicando porque às 15h33 ela recebeu uma ligação. Eu coloco aquilo ali utilizando desse recurso. Olha que interessante, você foi empática com o cliente, você foi empática com o juiz. Você saiu daquela posição de pensar com a cabeça de quem está escrevendo. Ai, olha a minha erudição, olha o quanto eu sei, olha. E você passou a escrever com a cabeça de quem ia ler e de quem precisava daquela prestação jurisdicional. Olha o E o que, quanto na isso mudou no seu realidade, resultado. E na realidade é uma análise quase de estratégia mesmo, pragmatismo. A gente fica muito, tem esse costume, né, dentro da academia, dentro do direito principalmente, de ficar muito acobertado de vaidade, né, Bela? E a gente esquece de fazer um exercício que é o mais simples, que é a gente pensar se fosse a gente no outro lugar mesmo, que é o que o Ricardo falou da empatia. Se eu fosse esse juiz, eu ia valorizar muito mais um advogado que facilita a minha vida do que um que escreve com português, um léxico extremamente complexo. O que quer mostrar a erudição dele? O que pra quer você? mostrar a erudição dele? O Né? uso excessivo do latim, que outrora era Outrora. extremamente valorizado, hoje realmente a gente esquece que do outro lado tem um ser humano também. Esse ser humano tem vieses cognitivos, ele tem valores, às vezes ele não tá num bom dia. Uhum. E uma contestação, por exemplo. Uma contestação, ela por si só já é um embate à outra parte. Eu estou discordando de você. Só que eu não preciso fazer uma contestação agressiva. Sim. E aí, quando eu faço uma contestação em visual law ou um embargos, que entra na mesma linha, eu mostro, olha, eu estou discordando de você, mas eu tive zelo e eu tive cuidado, eu tive respeito com você de tornar minha linguagem mais clara, mais visualmente agradável e eficiente, para que você decida a meu favor. E Que é uma no final- comunicação não violenta, não tô te apontando o Não dedo. estou te apontando o dedo, não estou brigando com você, estou discordando porque é o processo natural das coisas. Mas estou discordando com zelo e com respeito, que no final do dia é o que vai fazer o juiz decidir a nosso favor ou não, ou pelo menos olhar para aquela peça com um pouco mais de atenção, um pouco mais de. Um pouco menos cansado, digamos assim, menos fadigado. Ô, Bela, quando você teve o primeiro contato com o Visual Law, você teve alguma objeção? Você tinha alguma objeção? Objeção não, mas eu achei muito difícil. Eu achei muito difícil. E é uma coisa que, assim, de novo, viés cognitivo. Porque a gente pensa, nossa, vou fazer no Canva, e aí o Canva é um bicho de 7 cabeças. Não precisa, dá para fazer Visual Law no Word. Hoje. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E aí a gente começa a ficar curioso. No meu caso, surgiu como uma curiosidade, eu entendi a necessidade e a função do Visual Law. E como eu tinha uma dor que era tratável pela função do Visual Law, que é tornar mais eficiente e reduzir meu contencioso, eu fui tentando aprofundar. Então, assim, não tive nenhuma resistência, mas eu falei, nossa, é difícil. Tem que se dedicar, não é Tem uma que se coisa assim, dedicar. da minha cabeça. Não, e é uma linha muito tênue entre você querer colocar um martelinho Aham, e você simplesmente aumentar, talvez, o recuo da margem para ter uma área de Aham. respiro. sim. Então, é uma coisa que precisa de exercício, mas se for para dar uma dica para alguém que ainda não faz, Uhum. comece. Mas comece do básico. Muda a tipografia, faz exercício, entra lá. Às vezes o Word ou o Canva tem um tanto de recursos. recursos, de opções de letra. Por qual peça de um processo você acha que seria interessante começar? Um memorial? Um memorial É o ideal. é o ideal. Eu imagino que sim, porque o memorial é a sua chance de resumir Uhum. aquilo que aconteceu no processo, de tornar mais claro, de melhorar o trabalho do julgador. Uhum. E, ao mesmo tempo, não é uma peça que tem uma natureza de confronto. Uhum. Ela- Excelente. Ela tem uma natureza de explicação, de resumo, Didática. didática. Uhum. Então, eu não corro risco, se porventura eu pecar um pouco, que é natural, a gente acaba pecando quando a gente está começando, não vai causar um ruído excessivo, não vai causar uma linguagem, a sensação, na verdade, de uma linguagem agressiva. Um estranhamento. Exato, não causa tanto ruído como numa peça que, pela própria natureza, tem uma natureza de embate. E Bela, em 30 segundos, deixa uma mensagenzinha final para o advogado que tem essa curiosidade pelo Visual Law. Venha pro Visual Law. comece do básico, mas comece. Menos é mais.
Mas nós que somos do direito, a gente lida com pessoas. E a nossa peça tem que refletir que somos pessoas e que a gente tem respeito pelo outro. Então, simplesmente comece, traga a sua profissão para o século XXI, porque a gente precisa. O direito precisa de pessoas que saibam lidar com pessoas. Melhor conceito, melhor definição, né, Thaís? Excepcional, excepcional. Muito objetivo e falou. Empatia de Usou aí novo. do Empatia, Usou do empatia. Bijoló e sintetizou muito bem. E- Bela, e- obrigada. Obrigada. E para quem quiser conhecer técnicas propriamente, o Instagram do Admirável Direito Novo, fica o convite para Maravilhoso. vocês, né? Maravilhoso. Já mandei para minha equipe toda, falei, segue, todo mundo segue. Então é isso, Bela. Obrigado pela Obrigada sua pelo participação, convite. como sempre, brilhante, né? Amiga, parceira nossa de sempre. Eu que agradeço o convite. Ricardo, Thaís, obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima.